Oi, boa tarde para todos. Hoje nós vamos iniciar nossa primeira live ao vivo com uma palestra, uma convidada super querida, a Érica, que vai falar um pouquinho sobre vários temas ligado principalmente à masculinidade, né, do homem hoje em dia, com tantas questões, né? Então, cadê a Érica? Deixa eu ver aqui a Érica. Vamos ver se vai dar certo. Ei, Érica, Oi, tudo Cláudia. bem? Vai. Peraí que eu acho que está do lado contrário. Ah, agora sim. Ah! Hoje, nossa primeira live estreando, né? Com vários temas de atualidade e um tema, assim, importante, que eu acho que muita gente ainda tem curiosidades, dúvidas, né, a respeito, sobre a questão da masculinidade, né? E também como que é enxergado hoje em dia o impacto dos movimentos feministas, LGBTQI+, e na redefinição da masculinidade e da psicanálise. Sim, Cláudia, exatamente. O movimento feminista ele trouxe muitas novidades. Redefinição da masculinidade é uma grande novidade e principalmente que essa redefinição não tenha partido da masculinidade, tenha partido justamente do feminino, que justamente se opôs a certa masculinidade, não a toda masculinidade, porque em geral existe o costume de atacar o feminismo, pensando que o feminismo é contra toda a masculinidade, mas não é contra toda a masculinidade. É contra essa masculinidade conhecida como patriarcado, onde a mulher ela é somente um mero objeto, sem voz, sem voto, sem vontades, sem desejo. Então, essa masculinidade, que parte desse princípio que a mulher é esse conjunto de coisas, eu digo de coisas, é o que o feminismo combate, porque justamente as mulheres o que somos? Sujeitas do inconsciente. Essa palavra sujeito, ela na verdade é um grande tema para a psicanálise, porque ela vem da psicanálise lacaniana e vem do francês, porque Lacan era francês, e vem de sujet, que é assunto. Então, dentro da psicanálise, não tem homem ou mulher no sentido estrito da masculinidade, né, habitual. Tem sujeito, que a tradução seria sujeito, mas poderia também ser sujeita, porque é o assunto do inconsciente. Então, a psicanálise, desde sempre, ela teve uma percepção feminista. A psicanálise lacaniana, não tanto a psicanálise freudiana. Desde sempre uma perspectiva feminista, que é a perspectiva do sujeito, do assunto, do que se trata cada inconsciente. O que cada inconsciente guardou no sentido das palavras que recebeu, da própria linhagem, dos mandatos, dos mandamentos familiares, né? Então, desde esse ponto, a psicanálise
sempre foi feminista, lacaniana. Mas tem outro aspecto, que é a interpretação da psicanálise de certos psicanalistas que fazem parte dessa masculinidade que chamamos tóxica, que é a masculinidade do patriarcado. Aí sim, a psicanálise ganhou uma cor machista, mas muito mais por quem exerceu, por quem liderou as escolas psicanalíticas, do que pela própria teoria. Porque não existe alguém mais feminista do que Lacan, que eliminou da ideia do inconsciente homem ou mulher. Ele estabeleceu posicionamentos que ele chamou, com ironia, masculino e feminino, mas que não necessariamente é homem e mulher, é masculino e feminino. Então, a psicanálise sempre teve esse feminismo dentro dela, mas rejeitado pelos psicanalistas homens que fazem parte desse patriarcado. Com isso eu quero dizer que todas as nossas teorias científicas, psicológicas e de outros aspectos das ciências sociais, elas estão impregnadas ainda de leitura machista. Então é preciso realmente muito trabalho para poder reverter essa ideia ingênua do sujeito, de qual é o verdadeiro assunto. Que muitas vezes a masculinidade tóxica pensa que o assunto qual é? As mulheres querem os nossos lugares. O medo de perder o lugar, né? Em todo sentido. E isso também impregna as relações, os vínculos amorosos, quando começam as disputas, a disputa de poder. Quem tem a palavra? Quem tem o lugar da palavra? Como se fosse um lugar único, né? Só um tem o lugar e não o outro. Outra coisa, o feminismo aporta para esse conflito. O feminismo diz: infelizmente, fomos criados todos e todas dentro desse núcleo machista. Então, a desconstrução da masculinidade, ela é uma tarefa feminina e masculina. Porque também existe o machismo desde o feminismo, certo feminismo, e desde a ideia de algumas mulheres sobre o que são as mulheres. Por exemplo, cada vez que uma mulher diz a outra puta, é o machismo operando. É verdade. Cada vez que aparecem certos insultos com relação à sexualidade ou com relação ao que faz cada uma com o próprio corpo, é o machismo falando. E sai da boca de homens e mulheres. Porque o machismo, como precisa do controle, precisa que os corpos estejam disciplinados com relação ao que mostram, ao que não mostram, o que é permitido e o que não é permitido. Esse também é um dos grandes conflitos nos vínculos, né? Dentro da questão do ciúme, muitas vezes aparece o machista querendo que a mulher controle o que o outro veja, que não mostre, né? Porque se mostrar cornos, aparece a grande ferida dessa masculinidade tóxica, que está ligada à possessão. Mas temos outra questão aqui também. A dispossessão, ela é possível no vínculo? Também é complicado. Quando você está com alguém, você diz meu namorado ou minha namorada. Tá, esse pronome também é uma ideia do machismo, segundo a Simone de Beauvoir. A ideia de ter alguém também faz parte do machismo. Então, o machismo ele é uma coisa muito complicada, porque ele conformou a cultura desde muitos lugares. Até mesmo a ideia de dizer, tenho alguém, e esse alguém é meu. Você também consideraria sobre essa ligação a frequente questão que nós vemos hoje em dia da violência contra a mulher? A violência é um
um assunto muito complexo, que tem uma ligação com o machismo, sim. Mas não é só o machismo. Porque muito do machismo, como último recurso, o recurso do macho, né, é o ataque físico. Mas não só é o machismo. Tem uma ideia com relação aos egos, as construções dos egos contemporânea, que também colabora com isso, né? Sim. O jeito que se sente ferido no próprio ego. Pode ter a ver com machismo? Muitas vezes tem. Mas pode não ter a ver com machismo. Pode ter a ver com essa fragilidade dessa constituição desse sujeito em particular com relação ao próprio ego. Aí entramos num terreno que é muito particular e ao mesmo tempo social. Porque a violência contra a mulher, ela hoje em dia é um assunto social. Mas todo assunto social também é particular. É de cada um. O que acontece nesse jogo, onde o outro não pode perder? Porque muitas vezes a violência tem a ver com isso, né? Do não poder perder. Geralmente acontece quando? Quando a mulher está se afastando, quando a mulher decide mais além da opinião desse parceiro, quando o outro recebe sinais de individualidade. Então aí tem a ver com machismo? Tem, mas é só? Não. Estamos falando de uma estrutura psíquica muito mais delicada. Uma estrutura psíquica que não pode assumir o outro como tal. A outra como tal. Onde a outra é outra pessoa, não é uma extensão da satisfação das vontades, né? Sim. Muito do machismo tem a ver com isso, sim. Mas isso também, podemos dizer que tem uma estrutura aí complicada, conformada na infância, que pode ser inclusive uma identificação com a mãe. Eu tive um caso de um rapaz que ele era profundamente violento. Ele acossava, por exemplo, as ex-namoradas pela internet quando terminava o vínculo. Isso era muito mais uma identificação com a mãe do que com o pai, por exemplo. Então aí a gente começa a ver como esse jogo é bastante mais complicado e se mistura com muitas coisas. Porque foi de uma identificação com a mãe e não conseguiu se desgrudar dessa identificação, e a partir daí o comportamento acossador. Essa mãe, obviamente, dentro de uma estrutura muito machista, né? Então, aí aparece a questão, né? Tem a ver com machismo? Tem. Mas pode ser uma identificação com o feminino, que é machista, ao mesmo tempo? Sim. Tem uma relação também com o que o outro entende com o limite. Qual é a compreensão do limite? Que também é uma questão contemporânea que se manifesta com as substâncias, se manifesta com muitos outros pontos. A violência também é um assunto de não poder estabelecer o limite. Porque tem uma coisa curiosa com relação à violência. A violência não é só não respeitar o limite do outro, é não saber qual é o próprio. Quando está essa grande dificuldade de interpretar e estabelecer qual é o próprio limite, obviamente o limite do outro também não existe, né? Se não sabe qual é o próprio. Sim. Mas é um assunto que a gente poderia dedicar muitas conversas e abordar por etapas, porque realmente é muito complexo o assunto da violência. E desarticular a violência de um casal é praticamente impossível. Quando essa violência se estabeleceu, é praticamente impossível desarticular esse movimento. Quase sempre a única solução é a separação. Isso é verdade. Agora,
Hoje em dia, a gente está vendo essa questão da começando os homens a se cuidar mais, mas tem muitos que ainda não. Eu não sei se é por causa da masculinidade, eles até criticam, né? Os outros que começam a se cuidar, que acho que não tem nada a ver também. Como você vê isso? Sim, o macho às antigas não gosta, né? Acha que a própria aparência não tem nada a ver. É, Isso é algo do formato do macho antigo, mas o macho atual ele precisa da aparência. Tem uma relação aí com de fazer com que o outro goste dele pelo que ele é também, né? Antes era somente pelo que tinha. Então o macho podia ser desleixado, podia ser de qualquer maneira, que era pelo que ele tinha. Agora também implica o que ele é e o que ele parece ser, né? Que isso interfere em ambos sexos, né? Estamos numa época em que a imagem ela é fundamental sim, nesse sentido. É o que primeiro se escolhe. Temos a impregnação, né, da relação da imagem com o ideal, que precisa ser uma imagem padronizada dentro do certo ideal. E aí, homens e mulheres estamos basicamente aí nessa situação, né, contemporânea da imagem. Ou seja, a relação amorosa é uma relação entre imagens. isso é verdade. E Hoje, se no dia escolhe atual, uma imagem. Então, esses homens querem ser gostados. Esses que se cuidam. são muito criticados pelos que não aceitam essa mudança no padrão de vista, né, atual. Aí é uma questão de rivalidade, né? Tem algo da rivalidade masculina que às vezes se camufla como fraternidade. Muitas vezes apresentam os homens como aqueles fraternos entre si e as mulheres como as eternas rivais. E a gente vê que é tudo ao contrário. Muitas vezes, né, as mulheres, elas sim formam uma rede de apoio muito forte. Muito forte. De fato, toda mulher tem uma melhor amiga, tem uma rede de apoio que é outra mulher. E os homens, muitas vezes, eles têm um rival, né? E às vezes tem um aspecto de amigo, mas a rivalidade entre os homens ele é muito forte. Você acha que é mais por parte a rivalidade mais entre homens do que com mulheres? Sim, porque a rivalidade ela tem a ver com sou melhor, ganhei. E é um jogo que o machismo introduziu na sociedade. Sou melhor, ganhei. Quem tem a maior? É, Né? Quase sempre está vinculada à questão do pênis, né? A questão do ser viril. Então existe uma rivalidade muito grande, muito marcada entre os homens. E os homens sofrem muito por essa rivalidade. Muitas vezes não tem uma relação com o próximo imediato, né? Tem uma relação, em primeiro lugar, com os pais. Mas digamos assim que, talvez nos tempos do Freud, a rivalidade era do pai com relação ao filho. De fato, ele batizou o complexo de Édipo, né? Não sei se você conhece o mito. O Édipo, ele desconhece as próprias origens e quando vai buscar essas origens, ele termina assassinando o pai, sem saber que era o pai. Então aí estava o mito do pai assassinado. Mas por quê? Porque o pai era uma figura de autoridade, era uma figura que precisava ser vencida para que o filho chegasse a assumir um lugar de pai, o lugar do pai, né? A subjetividade masculina contemporânea vê como impossível esse assassinato simbólico do pai. Então o modelo já não é o modelo do Édipo, é o modelo do Telêmaco. Telêmaco
é o filho de Ulisses, da mitologia grega, que ele ficou na ilha com a mãe, junto com todos os pretendentes dessa mãe, completamente impotente frente a qualquer coisa que acontecia. Ele não podia assumir o lugar do Ulisses, ele estava impossibilitado de ocupar esse lugar, uma vez que Ulisses não estava, perdido em Ítaca, né? Até o regresso dele. Então, essa história, esse mito, fala de um filho impotente, aquele que não recebeu esse dom parecido ao do pai para poder ocupar o próprio lugar. Então, não podia sair do lugar do filho. Era eternamente o filho. Isso também temos com muita frequência, né, na nossa contemporaneidade. Homens que não chegam a esse lugar. Eles são eternamente os filhos impotentes. E, de alguma maneira, até invejosos desses pais que se constituíram como um ideal, algo inalcançável e algo que eles não podem chegar. Muito disso termina em violência. Esse tipo de personagem, digo personagem porque eu pensei no mito, né? Mas na verdade essa característica, né, do eterno filho, aquele que não recebeu as qualidades para poder ocupar esse lugar simbólico, o Édipo, né? Termina manifestando muito da violência. Isso também se escuta muito nos quadros, né, masculinos, quando aparece a questão da violência, é a impotência. E a impotência de poder se localizar em determinado lugar. E essa impotência gera violência. A violência, ela nunca vem de uma potência. Ela vem de uma impotência de assumir um lugar simbólico. Como não pode assumir esse lugar simbólico, expressa essa impotência. Então, a violência ela é bastante ampla, né? É. Bem ampla. Estamos falando aqui de impotência, estamos falando de um eterno filho, aquele que não chegou a assumir o lugar de homem no sentido freudiano, né, do complexo do Édipo, o eterno Telêmaco, ou inclusive o eterno Peter Pan, não pôde chegar a determinado lugar, né? Então, é como uma bola de paro, que vai rebotando de uma parede a outra, de maneira desordenada, mas justamente porque não tem uma solução. Então, basicamente, a psicanálise ele é um campo para esses homens. Ela é um campo para que os homens possam ainda indagar o que acontece, qual o destino dessa impotência. O que fazer com a impotência no lugar de transformá-la em violência? O que fazer com essa inveja do pai no lugar de transformar em violência? O que fazer com essa ideia de que a outra não existe? Ela é um band-aid para o meu ego. O que fazer com isso e não transformar o outro em absoluta coisa e objeto da violência? Hoje em dia eu acho que uma das poucas terapias que realmente pode fazer alguma coisa com relação a isso é a psicanálise. Mas a psicanálise sempre, sempre, sempre desde o ponto de vista do sujeito. Não desde o ponto de vista homem-mulher, mas do sujeito. De perceber que o assunto hoje está muito vinculado a esses sujeitos que podem ser homem ou mulher e que estão presos aí nessa narrativa da impotência, de que o outro não é outro, é uma extensão minha, portanto tem que me obedecer, não pode me deixar e veio aqui para solucionar o meu ego. Você acha que ele achando que ele é a outra pessoa é a extensão dele, porque a gente vê muita questão de violência. Ele pode, ele ou ela, né? Na verdade, pode achar.
ele não vai ficar mais comigo ou ela não vai ficar mais comigo, então, mas não vai ficar com ninguém. Mas, claro, se é uma propriedade, se é uma extensão, e se é um band-aid para o próprio ego? Porque perder isso, o que implica? O que implica perder essa coisa que não pode ficar mais com ninguém? Porque já essa altura não é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma pessoa com escolhas, com desejo, nada disso. O que implica para esses egos essa perda? É isso que precisa ser tratado. Como cada um considera a própria ferida, se é algo que precisa de uma indenização, né? Essa ferida com relação ao amor depositado, a solução da própria vida depositada, a solução da própria masculinidade incompleta depositada. Né? Justamente quando tudo isso está em jogo e não é questionado e interrogado, esse sujeito está condenado a repetir esse padrão. Não só com uma mulher, com todas. Porque considera que tudo, todas, aqui estão no seu harém, são coisas para remediar o ego, a impotência, o lugar que não chegou a ter diante de si mesmo, a promessa que foi e não se cumpriu. Uhum. É, realmente, isso daí, principalmente quando vem aquela coisa desde a infância. É que vem daí, vem daí, vem daí. Essas promessas, né? Ah, e o machinho da família, ele vai ser o quê? Ele vai ser o melhor, ele vai ser aquele que ganha todas, ele vai ser aquele que não perde. Não é assim muitas vezes como eles são educados? É, Aqueles que não podem perder. Então, o que não pode acontece se o perder machinho ou chorar. perde? Claro, o machinho da mamãe se perde, perde esse lugar com a mãe. Se não é o machinho da mamãe, quem é? Então também o macho que não pode perder, ele não pode perder o lugar de machinho da mamãe. É esse lugar que precisa ser sacudido. Realmente. Bom, foi um prazer enorme essa conversa. Hoje foi a primeira, né? E A vamos ter primeira, vamos ter várias. Foi bem interessante. Eu acho que muita gente está começando a raciocinar, a ligar isso. E é bom esse tema, até mesmo para os pais poderem olhar melhor a questão com os filhos. Sim, até porque já é um movimento social, né? Na atualidade, os que têm o modelo machinho mais rígido, a sociedade mesmo já tá tesourando, né, em algum ponto. Ou seja, os próprios pares já estão tesourando em algum ponto. Já está se transformando num comportamento delitivo, né, num comportamento habitual. Já existe aí graças ao Nenhuma Menos, graças a várias dessas campanhas, né, do feminismo, esse comportamento já é visto como anormal. Então, se é visto como anormal, o sujeito que não corrige ou que não tenta corrigir, ele vai ficando, sim, à parte. Vai sendo marginalizado, porque já é um lugar que a sociedade acordou e marginaliza. Agora, só uma questão. Também tem a ver muito com a questão cultural. Claro que sim. É cultural. Sim. Né? Sim. É cultural. Isso daí, porque eu estava lendo até uma questão em outros países que o machismo ele é muito rígido. Então, é normal espancarem a esposa
sobrecarregar a esposa. Mas que o machismo é uma rigidez. Ele é uma rigidez. É justamente a masculinidade entendida de uma só maneira. O sujeito, se ele não é aquele machinho, ele não é ninguém. Então, o machismo é em si mesmo uma rigidez, a expressão de uma rigidez. Bom, vamos deixar por aqui. Na próxima Vamos. nós voltamos a falar às 12. Eu proponho o seguinte assunto. Hoje nós falamos da violência. Podemos abordar o que é a imagem Ótimo. Excelente tema, viu? dos homens, né, que estão aí fitness, que estão preocupados com a própria imagem, as mulheres também. Mas a gente pode entrar mais profundamente nesse assunto, que tem muito aí. Sim, com certeza. Tá? Eu agradeço. Então, feira às 12. Com certeza. Eu agradeço sua participação hoje, tá? Foi excelente, esclarecedor. Serão várias, Cláudia, serão Com várias. A gente está certeza. nessa atividade e é um prazer Prazer enorme. é todo meu, tá? Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada e um beijo enorme às pessoas que ficaram aqui com a gente. Um abraço para todos que participaram, tá? Tchau. Tchau, tchau.